Imagine o seguinte: o despertador toca. O céu ainda nem clareou direito. Você abre os olhos, mas o coração já acorda acelerado. Antes mesmo de levantar da cama, já começa a sentir o peso dos pensamentos que não esperam nem o café ficar pronto para aparecer. Sabe aquele aperto no peito que vem do nada? Aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo está aparentemente em ordem? Isso tem nome. E infelizmente muita gente sente isso todos os dias ao acordar. Ansiedade. Mas agora respira fundo comigo. Sim, aí mesmo onde você está. Respira, devagar, segura e solta. Porque o que eu quero te falar hoje não é sobre o medo que você sente, mas sobre quem caminha com você mesmo nos dias em que tudo parece fora do lugar. Deus não acorda assustado. Ele não se atrasa. Ele não é pego de surpresa pelas suas emoções. Ele já estava ali, antes mesmo de você abrir os olhos. E se você está lendo isso agora, é porque Ele quer te lembrar de uma coisa muito simples, mas poderosa. Você não está sozinho. Muitas vezes, a gente tenta começar o dia no automático. Pula da cama, pega o celular, entra na rotina como quem entra num mar agitado sem boia. Mas o coração não é máquina. E a alma precisa de cuidado, precisa de presença, precisa de escuta. Hoje eu quero te convidar a começar o dia de outro jeito, antes de correr, antes de resolver, antes de responder qualquer notificação. Pare por um instante e ore isso. Senhor, eu acordei com o coração agitado. Os pensamentos estão correndo mais rápido do que eu consigo acompanhar. Mas eu sei que o Senhor já está aqui. Me ajuda a silenciar esse barulho dentro de mim. Acalma essa tempestade que só o Senhor enxerga por completo. Me ensina a descansar em Ti, mesmo quando eu não entendo tudo o que estou sentindo. Eu não preciso vencer o dia inteiro agora. Só preciso andar contigo nos próximos minutos. Fica comigo, Jesus. Eu preciso sentir Tua presença logo cedo. Me abraça e faz do meu coração um lugar de paz. Você percebe o poder que existe em entregar o primeiro suspiro do dia a Deus. A ansiedade tenta fazer a gente acreditar que tudo depende de nós, que se não dermos conta de tudo, tudo vai desabar. Mas isso é uma mentira que o inimigo repete, na esperança de que a gente esqueça quem realmente sustenta o nosso mundo: o Senhor. Ansiedade pela manhã é como aquela neblina densa que cobre a estrada. Você sabe que o caminho continua, mas não enxerga nada. E se tenta correr, corre o risco de se perder ou se machucar. Mas se você desacelera, confia e segue com calma, aos poucos a neblina vai sumindo. É assim com Deus. Quando a gente ora com verdade, sem pressa, sem performance, só com o coração sincero, Ele responde. Ele não rejeita quem se aproxima dele quebrado, ansioso, confuso. Na verdade, é nesse momento que Ele se inclina ainda mais. Não existe oração fraca quando ela vem da alma. Não importa se você não tem palavras bonitas, se sua voz falha, se seus olhos estão cheios d'água. Deus não ouve sua performance, Ele ouve o seu coração. E talvez o que você precisa hoje não seja resolver tudo, mas só sentir que está sendo cuidado. Essa manhã pode ser diferente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o seu foco mudou. Quando o seu olhar se volta para o céu, a ansiedade perde força. Ela ainda pode sussurrar no seu ouvido, mas ela já não grita mais, porque o Espírito Santo começa a sussurrar também, e a voz dele traz paz. Sabe, talvez ninguém saiba o que você está enfrentando, talvez nem você consiga explicar direito o que está sentindo, mas Deus sabe, e Ele entende até o que você não consegue colocar em palavras. Tem algo poderoso que acontece quando você entrega os seus primeiros pensamentos do dia a Ele. Você não está só colocando seu dia nas mãos de Deus. Você está dizendo: eu confio em Ti mais do que nas minhas emoções. Isso muda tudo. Você não precisa lutar sozinho com o que sente. Repete comigo, mesmo em silêncio, aí no seu coração. Hoje eu não preciso controlar tudo. Hoje eu só preciso caminhar com Jesus. Já percebeu como os pensamentos ansiosos têm o hábito de chegar antes mesmo do sol? É como se existisse uma reunião silenciosa acontecendo dentro da nossa mente.
antes mesmo do corpo acordar por completo. Pensamentos puxando outros pensamentos. Cenários que ainda nem existem sendo pintados com as cores do medo. E o coração tentando acompanhar esse ritmo, batendo cada vez mais rápido. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Você não está quebrado por sentir isso. Você não é menos espiritual por acordar ansioso. Não é falta de fé, é humanidade. Jesus, quando viveu aqui, também teve noites em claro. Também suou gotas de sangue por antecipar a dor. Ele sabe o que é sentir o peso do amanhã. E é por isso que ele não exige de você perfeição emocional. Ele te oferece companhia. Talvez hoje você acorde sentindo que o mundo inteiro está pesando sobre os seus ombros. Talvez você pense que precisa dar conta de tudo. Sorrir, produzir, resolver se mostrar forte, mesmo estando esgotado por dentro. Mas e se só por hoje você se permitisse ser frágil diante de Deus? E se antes de tentar conquistar o dia, você aceitasse ser acolhido por Ele? Sabe o que eu aprendi nos meus dias mais difíceis? Que às vezes, a oração mais profunda não tem muitas palavras. Às vezes ela é só um suspiro. Um Senhor, me segura porque eu tô caindo por dentro. E Deus entende. Ele sempre entende. Agora, imagina isso comigo. Um quarto silencioso, ainda escuro, antes de todo mundo acordar. Você ali com os olhos abertos, sentindo o coração acelerado. Mas de repente, em meio ao caos, você decide levantar devagar, sem abrir o celular, sem correr para o espelho, sem se cobrar um sorriso. Você se senta na cama, fecha os olhos e diz em voz baixa: Senhor, me encontra aqui. Não no lugar onde eu finjo estar bem, mas aqui onde eu estou de verdade. Confuso, sobrecarregado, tentando ser forte demais a tempo demais. Isso não é fraqueza. Isso é fé. Fé não é ignorar a ansiedade. Fé é convidar Jesus para sentar ao seu lado, no meio dela. Fé é saber que mesmo se o mundo desmoronar hoje, tem um refúgio firme dentro de você. E esse refúgio tem nome, Espírito Santo. E olha, eu sei que tem dias em que parece que o mundo inteiro está girando rápido demais e que você não vai conseguir acompanhar. Mas Deus não te criou para girar com o mundo. Ele te criou para andar com Ele. Nem tudo vai ser resolvido hoje, mas tem algo que pode acontecer agora. Você pode se permitir sentir o colo de Deus. Talvez você tenha chorado sozinho ontem à noite, pensando que ninguém se importa com o que você carrega. Mas Deus estava lá. Ele viu. E Ele está aqui agora também. Você pode até não ouvir uma voz audível, mas se silenciar o suficiente, vai sentir um consolo diferente. Uma leveza que não vem de lugar nenhum humano. É como se o céu se inclinasse sobre você só para te lembrar: eu cuido de você mesmo quando você se esquece de mim. É sobre isso. É sobre ser lembrado do amor de Deus, não quando estamos bem, mas quando mais precisamos acreditar que ainda somos amados. E sabe por que isso muda tudo? Porque a ansiedade quer te isolar, quer fazer você acreditar que é o único passando por isso, que ninguém entenderia, que não vale a pena dividir, que é melhor esconder. Mas o Espírito Santo quebra esse ciclo. Ele te mostra que não há vergonha em sentir, não há pecado em acordar aflito, e não há condenação para quem decide correr para a presença de Deus em vez de fugir dele. Você pode até estar cansado demais para orar longamente hoje, mas pode fazer algo pequeno e extremamente poderoso: falar o nome de Jesus em voz baixa, como um pedido de socorro, como um lembrete de que você não foi esquecido. Só isso. Jesus, e Ele vem. Ele se aproxima, não com pressa, não com julgamento, mas com compaixão, como aquele pai que se abaixa para falar com o filho no chão. Ele não grita. Ele acolhe. Levanta, meu filho. Eu estou contigo, não se apresse. Um passo por vez. Hoje, só hoje, é suficiente. O amanhã está nas minhas mãos. Você sente isso? É o Espírito tocando no ponto exato onde a sua alma mais grita por alívio. É isso que a presença dele faz. Não apaga a ansiedade como mágica, mas transforma o ambiente dentro de você. Onde antes só havia peso,
Agora há cuidado. E aos poucos, sem perceber, você começa a respirar com mais calma. O corpo desacelera. A mente aquieta. E mesmo que lá fora o mundo esteja um caos, aqui dentro está nascendo uma paz diferente, a paz que excede todo o entendimento. Ela não faz sentido humano, mas faz sentido espiritual, porque vem direto do trono da graça, vem do coração que decidiu habitar em você, mesmo sabendo das suas dores mais íntimas. Hoje, você pode começar o dia com essa certeza: você é amado mesmo ansioso, você é sustentado mesmo inseguro, você é visto mesmo calado, e você será guiado, passo por passo, por um Deus que nunca dorme e nunca desiste de você. Então, não lute contra a ansiedade com suas próprias forças. Entregue, confie, deixe Deus lutar por você, porque, no fim das contas, o maior alívio não vem de ter o controle. Vem de saber que quem está no controle te ama incondicionalmente. E isso, meu irmão, minha irmã, isso muda tudo. Agora, respira. Respira mais uma vez. Eu não sei onde você está nesse exato momento. Talvez dentro do ônibus, talvez se arrumando para o trabalho, talvez ainda deitado, lutando contra a vontade de não sair do quarto. Mas onde quer que você esteja agora, eu quero que você saiba: Deus está com você exatamente aí, sim, aí mesmo. Nesse espaço em que a ansiedade tenta ocupar cada canto da sua alma, Deus entra e diz: deixa eu fazer morada, aqui, no seu caos. Você já parou para pensar como Jesus lidava com as multidões? Ele nunca corria, nunca atropelava palavras, nunca fazia nada no ritmo da pressa. Enquanto todo mundo gritava, corria, fazia planos, ele caminhava com um passo firme, calmo, presente. Ele não vivia no automático. Ele não se deixava dominar pela urgência dos outros. E sabe o que é mais bonito? É que esse mesmo Jesus que sabia desacelerar, agora vive dentro de você. Você tem esse ritmo dentro de si. Só que a ansiedade faz barulho. Ela grita, ela diz: você precisa dar conta, precisa correr, precisa estar pronto para tudo. Mas Deus, Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, a gente precisa parar, silenciar, ouvir o que vem de dentro e não o que vem do mundo. Talvez você esteja tentando vencer a ansiedade fazendo mais, tentando tapar os buracos com ocupação, com redes sociais, com uma rotina sobrecarregada que te promete fuga, mas só entrega exaustão. E sabe o que isso te gera? Um corpo que anda, mas uma alma que se arrasta. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala com tanta clareza. Nem todo cansaço é físico. Tem exaustão que vem da alma cansada de fingir que está bem. Tem fadiga que não se cura com sono, mas com presença. Presença de Deus. Agora, fecha os olhos por um instante, se puder. E escuta isso como se fosse Deus te dizendo: eu conheço seus pensamentos antes mesmo que você consiga organizá-los. Conheço sua inquietação. Conheço as perguntas sem resposta. Conheço os traumas antigos que ainda gritam quando você acorda. E ainda assim eu te chamo pelo nome. Eu continuo aqui, não vou embora. Às vezes a gente acha que precisa consertar tudo antes de orar. Que precisa ficar bem para falar com Deus. Mas a verdade é o oposto. É na bagunça, no choro, engasgado na dúvida escancarada, que Ele mais se revela. Deus não tem medo da sua ansiedade. Ele não se ofende com sua instabilidade emocional. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Porque onde o mundo exige performance, Deus oferece presença. Você já tentou se esconder? Já tentou fingir que está tudo sob controle só para não preocupar os outros? Você já sorriu no café da manhã, mesmo com vontade de gritar por dentro? Pois saiba, Deus viu. Ele viu aquela lágrima que caiu quando ninguém estava olhando. Ele ouviu aquele socorro que você nem teve coragem de dizer em voz alta. E Ele respondeu. Não com barulho, mas com presença. A ansiedade quer te projetar para o futuro o tempo todo. Quer te colocar no e se der errado, e se eu não conseguir, e se tudo desmoronar. Mas Deus te chama de volta para o agora. Ele diz: eu sou o Deus do presente. Estou aqui, neste instante. Antes que qualquer
coisa aconteça, eu já estou cuidando do que virá. Ele sabe como acalmar o coração sem precisar te dar todas as respostas. Às vezes, ele não muda a tempestade lá fora, mas silencia o vendaval dentro de você. E é por isso que orar quando estamos ansiosos não é só um ato de fé. É um ato de rendição. É como dizer: Senhor, eu não sei como vai ser o meu dia, mas eu sei que não vou enfrentá-lo sozinho. Você já se sentiu como se estivesse no meio de um campo de batalha invisível? Como se cada pensamento fosse uma flecha disparada em sua direção. Você vai fracassar. Você vai decepcionar. Você nunca vai sair disso. Agora imagina Deus colocando um escudo em você. Um escudo feito de promessas, de amor, de presença. E esse escudo não impede os pensamentos de virem, mas impede que eles te definam. A ansiedade pode até te visitar, mas não precisa morar em você. Deus já fez morada. E onde Deus habita, o medo não governa. Ele pode até bater na porta, mas não é mais bem-vindo. Você é casa de paz, morada de luz, território de cura, e tudo isso começa nas primeiras palavras da manhã. Começa quando, mesmo tremendo, por dentro você diz: Senhor, caminha comigo. Anda do meu lado, me mostra o que fazer passo a passo. Não me deixa correr sem direção. Me ensina a descansar mesmo quando a mente não para. E ele ensina, com delicadeza, com silêncio cheio de sentido, com pequenos sinais ao longo do dia, um abraço inesperado, uma palavra certa, uma música que toca no momento exato. Ele vai te guiando, como um pai que segura a mão da criança e diz: confia, eu conheço o caminho. Agora escuta isso com atenção. Você não precisa de soluções imediatas, precisa de presença constante. A paz não virá quando todos os problemas forem resolvidos. Ela virá quando você aprender a confiar mesmo enquanto ainda espera. Não é sobre não sentir medo, é sobre não andar sozinho, mesmo com medo. A oração que você faz hoje pode não mudar tudo agora, mas ela muda você. E quando você muda, o mundo ao seu redor começa a responder diferente também. Por isso, meu querido, minha querida, não desista de orar só porque ainda sente ansiedade. Continue, insista, mesmo que seja com voz trêmula. Cada palavra dita com sinceridade é ouvida com intensidade no céu. E Deus, Ele responde, com alívio, com sabedoria, com direção, com cuidado. Acredite, não há oração sincera que caia no vazio. A ansiedade pode ser barulhenta, mas Deus fala mais alto, mesmo em silêncio. E às vezes, tudo o que você precisa ouvir é: você é meu. Você não está sozinho. Eu te carrego mesmo quando você acha que está afundando. Hoje você pode começar diferente, não tentando vencer tudo, mas deixando Deus vencer com você. Ore, mesmo que seja com olhos marejados. Ore, mesmo que pareça que nada mudou ainda. Ore porque cada oração é como uma semente. E Deus é especialista em transformar desertos em jardins. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que no tempo certo a paz vai florescer. E ela vai. Continua